se sente obrigado a perdoá-la, a deixar pra lá, a esquecer. Só que, na verdade, o contexto está dizendo o contrário. Por mais que ele tente fazer isso, ele fica com mais raiva e vai ficando insuportável a convivência. Ele entende que tem que perdoar, não tem que nada. A gente normalmente entende, né, que já que é casamento, fica obrigado a ter que sujeitar, ter que suportar, ter que fazer passar por vários tipos. Não tem que nada. Se você fala que perdoar é esquecer e se convence disso, então você está lançando mão de uma crença limitante para justificar o seu não enfrentamento daquilo que precisa enfrentar, o quê? Olá, mulher admirável. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Fala Mulher Admirável. Meu nome é Samantha Carvalho, sou terapeuta, educadora emocional e já estou aí há 13 anos nessa caminhada. E desses 13 anos, 7 orientando mulheres na sua educação emocional e no seu autoconhecimento. E hoje nós estamos aqui com o quadro que é o queridinho das casadas e das que se relacionam, que é o quadro Casados no Divã. Isso mesmo, um quadro onde a gente traz as tretas do casamento. Tretas de histórias do nosso querido Rodrigo Flores, que ele traz nas páginas dele, ou tretas que você, mulher admirável que está aí, coloca pra gente no direct do Instagram, para que a gente traga aqui para vocês algumas orientações, certo? E sem mais delongas, a palavra com o nosso Rodrigo Flores. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. Se apresente, por favor, para as mulheres admiráveis que estão nos ouvindo e nos vendo. Olá, mulher admirável. Olá, mulheres admiráveis que estão aí nos escutando. Mais uma vez, uma honra e uma gratidão pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência, né, em nome desse projeto, em nome da grandeza desse projeto. Certo. Rodrigo, hoje então nós vamos falar aqui do meu casal preferido, das suas histórias. Eu gosto do Paulo e da Fernanda também. Mas o Ernesto e a Nádia, eles têm o meu amor, eu tenho que confessar. Tem uma história com eles. Eles têm uma história com eles que um dia a gente conta aqui, né? E eu gosto muito das suas histórias que estão na sua página. Elas são muito ricas, trazem pra gente aí uns contextos muito interessantes. Histórias fictícias, né, que você coloca lá, e que são super grandiosas pra gente trazer aqui no nosso contexto. Então, hoje é a história da Nádia e do Ernesto, a tretaça aqui, muito boa. Só que antes, nós vamos agradecer as nossas patrocinadoras, certo? Livraria Novos Rumos, @Livraria Novos Rumos e o Salão Afrodite, Salão _ Afrodite da nossa querida Tereza. Certo, meninas? Vão lá para vocês conhecerem os espaços das meninas, mulheres negras maravilhosas que estão aí no trabalho, nesse trabalho maravilhoso de cuidar, né, dessa alma feminina, de cuidar das pessoas, certo? Então, Rodrigo, vamos à treta de hoje. Vamos lá. Qual é a de hoje, Ernesto e a Nádia? Pois é. Então, vamos lá. Ernesto é casado com Nádia há 20 anos. Ele tolera a intransigência da esposa porque entende que o perdão é uma forma de esquecimento. Ele pensa, vou colocar uma pedra em cima desse assunto. Ele acredita que tem a obrigação de perdoar a esposa quando a sua fala é cortada por ela, quando a esposa aproveita os momentos de descontração para comentar momentos de estresse passados entre os dois que ainda não foram resolvidos. Apesar de perdoar todas as vezes e esquecer, entre aspas aqui o esquecer, né? Ele sente mais raiva de Nádia. E a convivência se torna cada dia mais insuportável. E Ernesto vai ficando de saco cheio dessa história. Treta, treta, treta. Tretaça. Adoro. Qual que é a pergunta? O que a gente pode
Pois é. Como que a gente vai entrar nessa... Essa contextualização, ela é maravilhosa, porque ele tá de saco cheio, né? O Ernesto já tá aí de saco cheio. Do comportamento da Nádia. Esse comportamento de descaso, esse comportamento de falta de respeito, intransigência, falta de limite, falta de bom senso. Só que ele se sente obrigado a perdoá-la. Ele se sente obrigado a perdoá-la, a deixar para lá, a esquecer. Só que, na verdade, o contexto está dizendo o contrário. Por mais que ele tente fazer isso, ele fica com mais raiva e vai ficando insuportável a convivência, né? Afinal de contas, 20 anos, né? Pois é. Imagina 20 anos tentando perdoar, ao invés de melhorar, só piora o relacionamento. Como é que deve estar a relação desses dois depois de 20 anos tentando esquecer? Pois é. Né? Que ideia de perdão que o Ernesto tem, né? Essa é a pergunta. Que ideia de perdão é essa que o Ernesto tem? E como que é esse processo de perdoar, né? Esse perdão que eu perdoo o outro e, na verdade, por dentro eu estou aqui ruminando ainda aquela história, com raiva, né? Me sentindo ultrapassado aí, humilhado. Que tipo de perdão é esse? Como que é isso? Como que o Ernesto muda essa história se ele acredita que ele precisa perdoar a Nádia o tempo todo? Ok, então o primeiro ponto embora você disse agora, mas não disse antes, né? Que ele precisa, mas antes você diz, ele se sentia obrigado, isso. Né? É importante colocar isso porque ainda que a relação ela traz alguns compromissos, o primeiro ponto os compromissos, os acordos são estabelecidos, nada é imposto, né? É o seu relacionamento, você precisa de sentar com ele e estabelecer o que vale, o que não vale. E dentro disso, há ali a escolha, vocês precisam escolher o que é. Então, o Ernesto, ele entende que tem que perdoar, não tem que nada, né? Não se sente obrigado a nada, né? A gente normalmente entende, né, que já que é casamento, fica obrigado a ter que se sujeitar, ter que suportar, ter que passar por vários tipos, não tem que nada, né? Você precisa de entender que as coisas podem ser escolhidas, né? Quando você escolhe determinado caminho, você se responsabiliza, se compromete por esse caminho. Então, aqui a gente está primeiro colocando esse ponto e o segundo problematizando essa palavra, né? O perdão ele precisa de ser compreendido no seu sentido mais profundo. A gente precisa de arrastar esse termo do seu lugar banalizado que normalmente dentro aí da nossa grande cultura, dentro aí das grandes meios de comunicação, costuma, né, lançar sobre essa atitude um olhar, né, um entendimento muito superficial, né? E nessa história, por exemplo, né, o Ernesto está tentando perdoar há 20 anos e ao invés de estar melhorando, né, a relação está piorando. Quer dizer, ele entende que perdão é esquecer, né? Só que não é isso, né? O perdão não é esquecer. E aí, vamos entender mais a fundo, né? Às vezes a confusão que a grande cultura faz na vida da gente. Porque acontece, a verdade o casal exemplificado aqui na nossa história e os casais, e nós, muitas vezes, né, faz parte do dia a dia os desentendimentos, os conflitos, né, as ranhuras e etc, etc, etc. Então, quer dizer... o casal que não vivencia isso, aí pergunta se é casal mesmo, se eles estão vivos e conectados. Porque se estão, eles vivenciam de alguma forma isso. E o ponto é o seguinte, essas experiências que são muitas vezes dolorosas, que são difíceis muitas vezes, elas precisam ser enfrentadas, né? Só que quando você não enfrenta, você desenvolve então uma defesa. E a defesa, ela precisa de um mecanismo ali que convence a sua mente de que aquilo é certo, né? E o que vem responder a isso? As crenças limitantes, né? A cultura que confunde a coisa, né? Se você fala que perdoar
é esquecer e se convencem disso, então você está lançando mão de uma crença limitante para justificar o seu não enfrentamento daquilo que precisa enfrentar, o quê? A intransigência da Nádia, né? A falta de bom senso, a falta de limite, né? De enfrentar a raiva que ele sente, o desconforto, o mal-estar que essa relação proporciona nele, que ele vivencia. Então, essas crenças limitantes muitas vezes é uma justificativa, é uma defesa para ele apontar para isso, porque o perdão, né, do ponto de vista mais profundo, é, é uma libertação desse pesado fardo emocional que ele carrega. E quando isso é feito, né, bem sucedido, né, quando o trabalho é feito de uma maneira bem sucedida, o relacionamento se torna mais íntimo, mais profundo, mais conectado, mais harmônico e não mais irritação, mais frieza, mais mau humor, né? E, e às vezes o que a gente precisa também de entender, né, o pessoal que está nos escutando, que o lugar aonde você vai conseguir ter, né, um melhor desenvolvimento dessas dores é um lugar terapêutico, é um lugar psicológico. Por quê? Porque o terapeuta, ele é um sujeito que não está identificado com as suas dores, que não está identificado com as dores do Ernesto, que não está identificado com as dores da Nádia, e por não estar identificado com as suas dores em particular, ele está identificado com as dores dele, porque estamos aqui partilhando, somos Exato. terapeutas, né? Estamos partilhando aqui as nossas experiências, mostrando a nossa humanidade, partilhando, né, uma parte da nossa humanidade aqui, né? Mas enquanto estamos terapeutas, ali não estamos identificados com as dores dos nossos clientes. Então isso nos coloca num lugar privilegiado de escutar com clareza, de perceber. E além dessa não identificação, né, o treinamento, ou deveria, né, o terapeuta dever ter aí um treinamento, uma orientação, um estudo, um aprofundamento que te torne capacitado, né, capaz e capacitado de estar filtrando essas experiências, essas emoções de uma maneira equilibrada, assertiva, resolutiva, para poder de fato chegar no lugar almejado, que é paz, né? Um relacionamento de maior conectado, de você recuperar a crença, né, a convicção no amor, né? E o auto-perdão, Rodrigo, você acredita que ele entre também aí nesse contexto? Da mesma forma como a gente está colocando, né? Precisamos também entender o que é o auto-perdão, né? E não o perdão como um esquecimento, vou esquecer as minhas coisas, né? O auto-perdão é um profundo processo de olhar para si, reconhecer o que é, na verdade, sem justificativas, sem exageros, sem afetação, sem qualquer tipo de coisa que possa adulterar a sua própria história, né? Você olhar a verdade nua e crua e desenvolver por essa verdade um olhar, o melhor olhar possível, né? Que é possível você olhar, porque você pode escolher isso. Isso está na sua responsabilidade. Não é responsabilidade do seu terapeuta, não é responsável de pai, mãe, não é responsável pelo seu sacerdote, Nem marido, nem marido, nem esposa. ninguém. É você. Você pode escolher a melhor forma como você pode olhar a sua própria história. As coisas que aconteceram, acontecem e vão acontecer. Isso é a autorresponsabilidade. E aí, quando isso é feito, em relação ao auto-perdão, né? Quer dizer, quando você olha e reconhece e se aceita, né? E se despe, vamos dizer assim, do pesado fardo que é as expectativas. Ah, devia ser assim, devia ser assado, não me aceito ser assim. Não sei. Quando você se harmoniza com isso, né? Essas emoções pesadas, elas não fazem mais sentido, né? E você consegue ter aí Respirar. um respiro mais equilibrado. Continua humano, continua falível, continua, né, errante, né? Isso não garante acertos futuros, mas você com você está melhor, né? Isso. Sensacional, Rodrigo. Gratidão
mais uma vez aqui por esse momento, né? Eu Por que agradeço. favor, conta para as mulheres admiráveis aonde elas vão encontrar você nas redes sociais. Vocês podem me encontrar no Instagram, que é o @psi.rodrigoflores. Isso. Mulher admirável, gratidão pela sua presença aqui, por você estar nos ouvindo aí nesse seu momento, nos vendo aqui no YouTube. Peço a você que, por favor, curta, compartilha, comenta aí com outras pessoas, certo? Para que esse podcast possa chegar em mais mulheres, em mais pessoas admiráveis que estão precisando ouvir essa orientação para começar a acender, às vezes, uma luzinha lá no fim do túnel, porque às vezes quando estamos emocionalmente desequilibrados, a gente não consegue ver, né, uma luz no fim do túnel. Então, escutando esse podcast, ou vendo esse podcast, essa pessoa pode ter uma luz e começar a transformar a história dela. Então, eu conto com você, porque esse podcast é para você, e conto com você também para nos ajudar a levar esse podcast para mais lugares. Então, até o nosso próximo podcast. Um beijo, um abraço de coração para você.